Muito bem, meus amigos Relax. Ontem o assunto foi a Super Meteor 650. Hoje vamos partir para o tão falado aí há muito tempo, esperado, né? Assunto que é a Himalayan 650. Estava navegando aqui pela internet procurando mais informações sobre a Super Meteor e encontrei uma publicação de hoje, dia 22 de outubro de 2021, na Índia, falando, né, sobre essa possibilidade de uma Himalayan de maior cilindrada. Encontrei um artigo muito bom, muito interessante e um vídeo também publicados aí pela Bikewali da Índia, né? O jornalista aqui Pratek Kunder, provavelmente essa a pronúncia do nome dele, puxando um pouco o histórico aí, né? Ele disse que sempre houve essa expectativa de uma Himalayan de uma cilindrada maior, nunca fez muito sentido simplesmente pegar um motor twin e colocar na Himalayan 411 que a gente tem atualmente. O motor é o conjunto, né? Podemos dizer assim, a peça mais pesada de uma motocicleta, então é crucial que o uso final dela, no caso da Himalayan, seria um uso muito mais aventureiro para você saltar obstáculos aí, né? Entrar no meio do mato, trepidar muito, né? Fazer algumas manobras aí que um motor muito pesado poderia ser prejudicial para o seu desempenho, né? Numa queda, por exemplo, você tem que levantar uma moto mais pesada, ele simplesmente não foi desenhado para um uso off-road pesado como é possível fazer com a Himalayan. Uma solução mais adequada, entre aspas, né, seria desenvolver um motor específico, um 650 específico, para equipar uma Himalayan com maior cilindrada. A conclusão lógica, a gente pensando um pouco juntamente aí com os engenheiros e projetistas da Royal Enfield, né, que não faz sentido, então, a gente ter um motor twin simplesmente colocado num quadro da Himalaia, com algumas pequenas adaptações. E na explicação aqui dos jornalistas da Bikewali, né, ele vai desenvolvendo o raciocínio e chega à conclusão que a má notícia é que não haverá uma Himalayan 650, mas sim uma nova moto a ser lançada aí com um espírito não tão aventureiro e sim com uma pegada um pouco mais touring, ou seja, né, uma moto mais destinada aí a viagens em estradas razoavelmente boas, como é o caso aí das Big Trails que a gente conhece, né, V-Strom, Tiger, etc. Existe até uma versão mais off-road, mas basicamente não são motos assim tão apropriadas ou tão condizentes com o uso que se teria de uma Himalayan, ou seja, uma moto aí, como diz o nosso amigo Bressan, para botar para moer, né, em qualquer terreno aí, qualquer off-road. Bom, mas vamos então à boa notícia aqui, falada pelo jornalista da Bikewali, né? A boa notícia é que existe um projeto de uma nova 650, não seria uma Himalayan 650, seria uma moto com um outro nome, com outra pegada, né? E seria um projeto mais voltado, então, como a gente falou, para uso touring, né? E esse projeto, pelo que ele fala, pelas fontes que ele diz que tem, né, que conseguiu informações, esse projeto está em curso. A notícia aqui é bem interessante porque traz um pouco da realidade indiana, né, no desenvolvimento de produtos lá e o quanto isso influencia as estratégias da Royal Enfield, que tem lá na Índia realmente o seu maior mercado. Apesar desse afã, né, dessa vontade de conquistar o mundo aí das motos de média cilindrada, eles têm lá um mercado grande, né, nacional que precisa ser atendido, então eles ouvem bastante o que o indiano médio, o motociclista indiano lá deseja, e um dos pedidos quando foi feita, né, quando foi lançada a Himalayan 411, é de que existisse uma versão da Himalaia com uma vocação um pouco melhor para estradas asfaltadas, né, para viagens a velocidades maiores, né, com um pouco mais de desempenho. E ele vai citando aqui que um dos anseios, né, do indiano viajante de motocicleta é que gostaria de uma moto um pouco mais amigável, acima dos 80, 85 km por hora, que é como eles encaram a Himalaia. Segundo a minha interpretação do que ele fala, os indianos sempre quiseram, né, ter uma versão para andar com folga numa velocidade acima de 100 km por hora. Se for perguntar para a gente aqui no Brasil, certamente a gente gostaria que tivéssemos motos para andar com folga acima de 120 km por hora, aí, pelo menos é o desejo de muita gente. E o que é citado pelo jornalista aqui, né, que eles precisam de uma moto para viagem durante o dia inteiro. Eles citam muito essa expressão, né, all day long, ou seja, motos, né, que você possa viajar durante um dia inteiro, né, percorrer as grandes distâncias que se tem lá na Índia, né, numa moto tranquila, confortável, com ótimo desempenho.
Isso aí foi uma das coisas que acharam que a Himalayan ficou carente de oferecer. Quando eu viajei com a Himalayan, eu achei ela até bastante confortável, mas realmente, para aquelas pessoas que desejam um desempenho muito maior, andar a velocidades um pouco maiores, fica o sentimento de que ela poderia oferecer um pouco mais. Quando essa demanda do mercado, os projetistas foram lá para suas pranchetas e reuniões, né, e começaram a imaginar, a pensar aí como poderia ser uma tipo Himalayan 650. A primeira conclusão foi que o nome dessa nova moto não poderia se chamar Himalayan por destoar um pouco, né, ou até bastante, do uso para o qual foi projetada a Himalayan 411. Então, primeira definição, segundo o jornalista, segundo as fontes que ele ouviu aí, essa nova moto vai ter um novo nome que vai aí ter, de repente, um foco mais para a área Touring, alguma coisa assim que não seja tão associada diretamente a grandes aventuras no off-road. Pelo andar aqui da reportagem, da fala dele, dá para notar que basicamente a Royal Enfield está pensando realmente em fazer uma Big Trail nos moldes aí de uma 650, de uma V-Strom 650, de uma Versys, quem sabe. E ele cita até algumas características, né, que pode ter nesse novo modelo. Segundo ele, seriam duas versões, né, uma Sport Tourer e outra Adventure Tourer, né? Ou então uma moto mais para o asfaltão mesmo, e outra com uma pegada um pouquinho mais off-road aí, sendo que quando fazem essas motos, que a gente conhece aqui nas versões de V-Strom, por exemplo, né? A Adventure Tourer teria lá as rodas raiadas, né? Talvez um curso de suspensão mais alto, e a Sport Tourer, né? Mais voltada para o asfaltão aí, rodas de liga leve, enfim, aquelas características que a gente conhece bem entre essas versões que são lançadas do mesmo modelo. Ele chega a citar que as rodas dianteiras seriam de 19 polegadas e não mais de 21, como é na Himalayan 411. A roda traseira ele cita aqui como de 17 polegadas. Diz que o assento vai ser um pouco mais alto. E uma coisa bacana que ele citou, e tomara que essa informação tenha realmente respaldo aí de alguém lá de dentro da Royal Enfield, é que o visual dessa nova moto vai ser mais ou menos uns 85% do que é o visual da Himalayan. Então vai ser uma Himalaia com alguns recheios aí para tornar ela um pouco mais touring, né, ou mais para viagens aí, porém mantendo aí uma personalidade que já está bem consolidada aí do visual da Himalaia. Ele fala em melhorias no freio, um escapamento mais alto, painel de TFT, né, seguindo aí a tendência que a gente vê em várias motos, ride-by-wire, ou seja, tiram os cabos aí, acelerador eletrônico, fala inclusive que vai ter alguns modos de pilotagem, controle de tração, o que já começa a dar uma assustada aí em termos de quantidade de eletrônica que essa moto possa ter e, consequentemente, o preço, né, e a complicação que é andar com uma moto com um pouco mais de tecnologia. Tomara que essas tecnologias todas aí estejam muito mais direcionadas para a segurança. E finalmente, a previsão que dão para essa moto entrar no mercado aí é o início de 2024, então muito tempo até se chegar lá. Realmente parece que foi feito, na verdade, uma reunião aí entre projetistas e o pessoal do marketing para bater o martelo, né? Chegar a alguma conclusão aí de que produto iria atender essa demanda já reprimida desde o lançamento da Himalayan 411. Outra notícia bem interessante, que pode acontecer muito mais cedo do que 2024, é que realmente estão trabalhando numa versão da Himalayan 411, segundo aqui ele fala mais hardcore, né? Ou seja, uma versão ainda mais voltada para um off-road, ainda mais pesado. Inclusive ele cita aqui como uma possível versão chamada Dakar, né? Ou seja, uma moto para pegar pesado, praticamente uma moto de trilha, quem sabe. Vamos ver. Muitas informações interessantes, apesar de que nada disso aqui está confirmado pela Royal Enfield. A gente sabe que tem muitos sites indianos que simplesmente lançam qualquer notícia, né, simplesmente para ter movimentação do site. Bikewild eu acho que é uma das publicações mais alinhadas com a realidade. Fizeram um vídeo, né, o jornalista botou a sua cara lá, significa que eles têm alguma responsabilidade no que estão falando, parece que tem seriedade nessa nova informação. Se gostou do vídeo aí, peço o favor de deixar um like para dar uma valorizada no nosso canal Moto Relax. Se não for inscrito, se inscreva e venha aqui comentar com a gente, né, conversar através dos comentários sobre as novidades do mundo das motos no modo Moto Relax. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.